a célebre paz do Senhor Jesus Cristo e Yeshua Hamashia aos ouvintes do programa Remanescente. Ao mesmo tempo que peço as vossas orações ao nosso favor, para que, nesse momento, a graça de Hashem, a graça do Eterno, possa nos visitar de maneira abundante. E assim as bênçãos celestiais, possamos rapidamente aproveitar. Conforme anunciado hoje, o dia da palavra de Deus é no Salmo de número 73. Um salmo bem conhecido, acredito, bem conhecido. Muito extenso, não vai dar tempo, paulatinamente, nós refletirmos em todos os seus 28 versículos. Mas, como ponto de partida, texto básico do versículo 17. Mas começarei a ler o versículo 1 que diz assim: uma afirmativa de Asaf, né? Um ponto positivo, um ponto de entusiasmo em que ele registra aqui nesse salmo. Embora que do versículo 2 em diante mude o cenário, mude a fé de Asaf, mude a sua visão espiritual, mas no versículo 1, com certeza Deus estava dando esse sentimento, porque ele falou com toda a liberdade. Disse o salmista: verdadeiramente bom é Deus para com Israel. Por que essa afirmação? Porque essa coisa é diferente de todos os restos dos salmos. Porque apesar da perturbação, apesar da sua aflição, da sua guerra íntima, dessa crise existencial temporária que o salmista estava sendo envolvido, mas ele não perdeu a sua consciência, né, de que Deus nada tem culpa. Pelo contrário, ele não podia jamais atribuir a Deus algo como responsável pela sua situação. Ele afirmou, ele disse: verdadeiramente bom é Deus para com Israel. Nós temos que observar duas coisas aqui. A priori, Asaf conhecia Deus e conhecia Israel, porque ele disse: bom é Deus para Israel. Então, se ele disse que bom é Deus para com Israel, certamente ele sabia o que Deus tinha feito com esse povo. Ele conhecia a história pretérita de Israel, que aliás é uma história linda, é a história mais bonita, inesquecível, que nos ensina, que nos alimenta, é a história de Israel. Uma história que ultrapassa os séculos, né? E é tanto que as profecias passam por Israel, a volta de Yeshua passa por Israel, é o relógio profético a Israel, né? E hoje nós, apesar da era da graça, nós somos o Israel de Deus, espiritualmente falando, né? Porque nós somos gentios, e conforme o apóstolo Paulo, Shaul Rachalia, no capítulo 11 do livro de Romanos, nós somos enxertados na oliveira, né? A oliveira é Israel, a videira é Cristo, mas a oliveira é Israel. Diz que nós fomos enxertados, fomos colocados em Israel. Para quê? Para que nós possamos se alimentar da seiva. Isso é uma expressão alegórica, que todo leitor da Bíblia, principalmente os teólogos que me escutam, os exegetas, os seminaristas e outros mais, ou seja, qualquer pessoa que ocupe uma liderança, né, uma função espiritual, sabe que nós se alimentamos da seiva de Israel. Muito bem. Então, Asaf diz: verdadeiramente bom é Deus para com Israel. Por quê? Porque Asaf conhecia o Velho Testamento. E eu quero aqui mais uma vez pontuar, defender o que sempre falei neste microfone, neste programa, ou em qualquer ocasião que eu tenha, né? Não se tem segurança sem o Velho Testamento. Olha, ele está falando uma coisa antes dele. Está falando de Israel. Quando Asaf nasce, quando Asaf se envolve, quando Asaf é escolhido, é levantado por Deus, ele já conhecia a história de Israel, a história de Jerusalém, a história de Jerusalém, ele já conhecia. Muito bem. Agora, por que Deus é bom para com Israel, né? Interessante que no capítulo 7, só para frisar mais essa afirmativa de Asaf, no capítulo 7, para quem acompanha, no versículo 7 do livro de Deuteronômio, né? Os que judeus chamam de Devarim, né? Na sua língua original, está escrito no versículo 7 o seguinte: o Senhor não
tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os povos ou de outros povos. Pois vós éreis menos em número do que todos os povos. Então, o que Asaf está dizendo? Israel não tinha uma qualidade em que pudesse sobressair e assim Deus pudesse ter um olhar especial sobre esse povo. Não foi por qualidade nesta nação que Deus escolheu Israel. Porque se Israel tivesse qualidade, como diz aqui o texto, se Israel fosse uma nação numerosa, né, mais fortificada, aí podia ser que algum israelita, algum Yahudim, dissesse, não, o Senhor nos escolheu, mas nós temos alguma coisa para o Senhor nos ver. E como a glória de Deus não reparte com ninguém, Deus não divide nem 1% da sua glória, aí escolhe um povo pequeno, um povo não visto, um povo sem nenhuma representação no mundo, menor, como diz o texto, que qualquer um povo, né, impotente, né, que é justamente para a glória do Eterno se manifestar nesta nação. Né? A glória de Deus ela é 100%. Então só existe glória de Deus se não existir nenhuma condição humana. Se tiver condição humana e tiver bênção de Deus, isso você pode dizer em alto e bom som. Isso é bênção de Deus. Glória de Deus não. A bênção de Deus tem a sua participação. Por exemplo, você ora e Deus lhe cura. Isso é bênção de Deus. Você ora e Deus lhe liberta. Isso é bênção de Deus. Você ora e Deus abre as portas. Isso é bênção de Deus. Você ora e Deus repreende o inimigo. Isso é bênção de Deus. Mas glória de Deus não. Glória de Deus foge o nosso entendimento e raciocínio humano. Glória de Deus é inexplicável, é como uma prova. É inexplicável. Você aceita por fé, você glorifica por fé e rende homenagem a Deus por fé, porque é de uma maneira que você não sabe o que Deus fez, apenas sabe o que Deus fez. Né? Então, isso é a glória de Deus. Então, por isso que Asaf conhecia a história e dizia, bom é Deus para com Israel. Né? Disse mais, para com os limpos de coração. Pois não, irmã Fátima? Eu quero entrar aqui no versículo 2. Quando ele diz assim, quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Porque aí Asaf já estava totalmente na carne. Ele estava olhando mais para a condição, para a situação que ele estava vivendo. Olhando mais para o ímpio ser beneficiado com tanta coisa, com tanta riqueza, com tanta glória. E ele que vivia nos pés do Senhor, só passando por dificuldade, só na peia, só no sofrimento, só na prova. Porque aí estava agindo o homem natural. Aí, até que ele chegasse ao santuário do Senhor, para reconhecer que quando a gente olha só na direção de Deus, a história muda, a situação da gente passa a ser outra, foi um processo bem longo. Como acontece nos dias atuais? Quem de nós, cristãos, não passamos por esses momentos de dificuldade, de angústia, de sofrimento espiritual, de queda espiritual? Porque quando o homem olha mais para a sua condição do que para o espiritual, do que para Deus, é porque ele está fraco espiritualmente, né? E até a gente reconhecer que Deus é o Senhor de nossas vidas, que pode mudar a nossa situação, aí é um processo bem mais difícil. O homem tem que se dedicar mesmo no jejum, na oração, na consagração, tem que buscar realmente Deus. Porque se ele for olhar para as dificuldades, para as adversidades, para o inimigo, ele acaba caindo, ele acaba fracassando na fé. Muito bem, irmã Fátima. É porque justamente você está dizendo, mostrando que a espiritualidade, ela não é estável. Ela é instável, né? Porque você lendo o primeiro versículo de Salmo, você vê Asaf homem espiritual. Como você mesmo disse aí. Asaf reconhecendo a misericórdia de Deus, reconhecendo a soberania divina, que ele diz, bom é Deus. E do versículo 2 em diante, como você acabou de frisar, é como se não fosse Asaf que tivesse mais de cena, muda totalmente o linguajar, ele já vai se queixar, já vai olhar para ele, como você diz, já vai olhar para os outros, e aí ele entra, na nossa linguagem bem comum, em parafuso, ele entra em paranoia, ele entra em pânico, a síndrome do pânico, e como você disse, é assustador, porque quem não passou por isso, né? Mas ainda bem que tem uma alternativa nisso tudo, que daqui a pouco nós vamos, com certeza, falar, né? Mas alguma coisa, fica à vontade. Adianta aí. Minha esposa quer falar alguma coisa? Agora não. Muito bem. Então, isso mostra o quanto a espiritualidade
ela é instável, né? Ele diz, verdadeiramente bom é Deus para com Israel. Começa a lembrar do passado. E há o ditado que diz que lembrar o passado é sofrer duas vezes. Depende do passado que você está lembrando, né? Asaf está lembrando um passado aqui de honra, um passado de glória, um passado de bênção, onde Deus caminhava com o seu povo, ainda que no deserto, mas havia o milagre da coluna de fogo e da nuvem, né? E sem falar no maná, e tantos outros milagres que até hoje nós ainda se alegramos só em reler a história, né? Então, lembrar um passado desse é bom, né? Quem sabe que até aquece a fé, né? De quem está um pouco, né, em declínio, né? Então ele diz, bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Antes de nós adentrarmos mais um pouquinho, ainda quero usar o Novo Testamento sobre essa afirmativa da bondade de Deus para com Israel, né? Muito bem. O apóstolo Paulo, né, no capítulo 9 do livro de Romanos, né, era para todo cristão, confesso, conhecer essa história aqui. Porque o que se percebe hoje, irmã Fátima, e ouvintes do programa e ouvintes deste vídeo, ou que me escuta, é que existe uma discriminação, existe um preconceito ainda forte sobre Israel, né? Israel não recebe o tratamento que a Bíblia pede, né? Israel recebe um tratamento assim de exclusão, né? Que aquele povo passou, que aquele povo pertenceu ao passado, e hoje Israel não é mais para ser visto ou tendo como base, né? Esse tipo de pessoa, sem querer, fere até Jesus, porque Jesus era judeu. Mais do que isso, rei dos judeus, né? E ele chegou a dizer que a salvação vem dos judeus. Então, antes de você tocar no judeu, tenha muito cuidado, né? Porque você está tocando na menina do olho de Deus. Os profetas, antes de Cristo, todos eram judeus. Tem que ter muito cuidado, porque as profecias são judaicas, né? Muito bem. E o apóstolo São Paulo, que é responsável pelo Novo Testamento quase tudo, porque se você tirar Paulo do Novo Testamento, tira o quê? 14 livros. Então se acaba o Novo Testamento porque tirou Paulo, né? Ele diz no capítulo 9, versículo 1 ao versículo 5, quem é Israel? Nos três tempos, passado, presente e futuro, né? Ele diz assim, olha, em Cristo, ele tinha tanta segurança do que estava dizendo, que ele colocou Cristo como sendo seu advogado na defesa que ele fazia. Ele diz, em Cristo digo a verdade e não minto, né? Dando-me testemunho à minha consciência no Espírito Santo. Ele diz, gente, o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, é quem vai confirmar essas palavras em Cristo nos vossos corações. Eu apenas estou transmitindo o que eu sei. Ele diz, tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, por causa da família dele, dos parentes na carne, que não servia a Cristo. Claro, toda pessoa que serve a Cristo tem uma certa angústia, porque a família e os parentes não querem Cristo. Isso é natural, não é? Se a gente pudesse transferir o que a gente tem, transferir o que a gente sente, transferir o que a gente sabe, era muito bom, né? Mas é uma questão pessoal, isso aí já fica por conta do Espírito Santo, né? Ele vai e diz assim, lá na frente, ele diz, olha, que são israelitas do que é adoção de filhos. Quem primeiro Deus reconheceu por filho foram os israelitas. No capítulo 7, que eu acabei de ler, no versículo 7, Deus chamou quem para ser seu filho? Deus se ofereceu a quem para ser seu Deus? A Israel. Então a primazia, a honra é de Israel. Reconhecer isso é uma questão de humildade. Reconhecer isso é uma questão de conhecimento bíblico. Se você ler o Novo Testamento, uma história bem conhecida, que uma mulher enferma começou a clamar, endemoniada, perturbada, a filha dessa mulher, diga, obrigado, meu filho. A filha dessa mulher estava atormentada pelo espírito maligno, e a mãe sofrendo pela filha, e foi até Yeshua. E começou a gritar, porque o acesso a Yeshua não era fácil, e começou a gritar, e os discípulos perturbados, nem Cristo, eram os discípulos que estavam perturbados pelos gritos da mulher. E chegou até a dizer, mulher, Jesus, atenda essa mulher que está gritando após nós, atrás de nós. Aí a mulher pede, se humilha a Yeshua. O que Yeshua responde? Não é lícito dar o pão dos filhos aos cachorrinhos. Jesus não chamou a mulher de cachorrinho. Jesus mostrou a posição espiritual da mulher, Ciro Fenício. Não é lícito, mulher, eu tirar o pão dos filhos. Quem são os filhos? Judeus, né?
e dar aos cachorrinhos. Não é lícito isso. Mas a mulher mostrando a sua fé, mostrando que supera ainda esse limite, disse, sim, é verdade, eu sei disso, ela era consciente, mas também disse, eu também sei que das migalhas caídas da mesa dos filhos, ela reconheceu, disse, eu me alimento. Né? Quer dizer, das migalhas caídas da mesa dos filhos. Mesa é sinal de posição, de elevação, de honra. Né? Então Yoshua viu que essa mulher realmente era digna da misericórdia dele. Né? Mas Yoshua colocou ela na posição que ela tinha. Não é lícito colocar o pão dos filhos aos cachorrinhos. Né? Porque Deus tem um olhar especial sobre Israel. Deus ama esse povo. E chama até esse povo a menina do seu olho. E você sabe, se tocar na menina do seu olho, toca no seu corpo todo. Né? Muito bem. Então, aí Paulo continua dizendo, que são israelitas, dos quais é a adoção de filho e a glória. Gentil. Às vezes a gente diz assim, a glória de Deus, quando nós sentimos muita alegria, e quando passamos por um milagre. Claro, para nós isso é uma glória e tal, mas glória mesmo. Viu os judeus. O mar vermelho aberto, as pragas sobre os ímpios, a libertação do Egito, né? Tantos milagres, o maná oferecido diariamente. Os judeus viram isso. A caminhada no deserto. A caminhada no deserto. Pois não, Fábio. A roupa não ficou e esse Israel, passando para os dias de hoje, somos nós, irmãos Aldrinho. Espiritualmente, sim. Se aceitar Yoshua, porque Paulo disse que aceitando Yoshua, não há separação entre gregos, aliás, entre judeus e gentios. É um corpo só. Se foi enxertado na oliveira. Aí passamos a ser Israel porque fomos enxertados na oliveira. Então tomamos parte das bênçãos de Israel. Né? Então, aí significa dizer que hoje a gente não contempla mais essa glória de Deus, porque faltam verdadeiros adoradores. Tem mais murmuradores que adoradores nos dias atuais. Sim, você vê que existia a glória de Deus, mas de maneira proporcional existia a busca. Os judeus não tiveram a glória de Deus de graça. Eles tiveram algum sacrifício para alcançar. Eles foram sensíveis em buscar, em depender, em sujeitar-se. Hoje, é porque o gentil quer a bênção de sem sair do canto. O gentil quer o conhecimento bíblico sem sair do canto. E o interessante é que a gente vê muito hoje no nosso meio cristão, irmãos dizer, irmãos, para chegar aqui nesse altar eu paguei um preço. Como se só dobrar o joelho, ou louvar um hino, ou fazer um jejum de 3 horas, 4, fosse pagar um preço. E os do passado? Que preço eles não pagaram para ver a glória de Deus na vida deles, né? Moisés jejuou 40 dias. E esse irmão jejuou 3, já está achando que fez tudo? 3 horas. 3 horas? 3 horas. Sim, você que era 3 dias. E acho que já pagou um preço. Muito bem. Aí diz assim, dos quais a adoção de filho e a glória. E os concertos. Então os pactos que Deus teve no passado, alguns hoje e alguns futuristas, estão ainda no relógio de Israel. Os pactos Deus não esquece. Agora Deus cumpre dentro, como diz Paulo, na plenitude dos tempos. Aí ele cumpre isso. Né? Ele diz, olha, também de israelita é a lei. Né? Qual é o gentil? Aqui eu faço uma pergunta e deixo cada um responder. Qual é o gentil que sabe que a lei tem 613 preceitos? O que se comenta por aí, que a lei tem 10 mandamentos, é o decálogo do capítulo 20 do livro de Shemote, o livro do Êxodo. Não. Ali é a introdução pública que Moshe deu ao povo. Mas que se você for ler Levítico, Laikrá, se for ler Número, Balmidá, se for ler Deuteronômio, Devarim, você vai ver a recapitulação da lei, a lei pormenorizada, versículo por versículo, e aí ao todo dá 613 preceitos. Se a lei fosse 10 mandamentos, no capítulo 12 de Marcos, eu vou ler só para relembrar aqui. Olha, imagine se a lei fosse 10 mandamentos como prega, né? Como advoga. Olha o que é que diz aqui no livro de Marcos, no capítulo de número 12. Deixa eu achar aqui. Olha, diz assim, Fábio, no capítulo 12 de Marcos. Aproximando-se de Jesus, um dos escribas. Que eram os escribas? Aquele que escrevia a lei. Ou ensinava, né? Que os tinha ouvido disputar e sabendo que ele lhes tinha respondido bem, perguntou a Yoshua. Yoshua, qual é o primeiro de todos os mandamentos? Se fosse 10, o homem sabia. Não sabia? Ele disse, qual é o primeiro de todos os mandamentos? Aí, Jesus respondeu dizendo, o primeiro
de todos os mandamentos é Shema Israel, né? Adonai Elohim, Adonai é errado. Ele diz, olha, o primeiro é ouve Israel. Então o primeiro mandamento vem por sensibilidade, por ouvir. Porque se você não ouvir a Deus, você está incapacitado de cumprir os outros. Como você vai se ouvir, como você vai entender? E como, se não entender, como aceitar? E como, se não aceitar, como praticar isso? Está uma reação em cadeia. Uma coisa está anexada à outra. Mas tudo parte de ouvir. Ele diz, o primeiro mandamento é ouvir Israel. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Então, primeira coisa. Deus, a fé monoteísta em primeiro lugar. Deus é o único Senhor. Se partir com ele outro Senhor, já não é o Senhor de Israel. Né? Quer dizer, Jesus respondeu bem. Jesus ensinou bem. Agora, se eu não aprendi, é problema meu. Né? O mestre ensinou bem. Né? Então, se os mandamentos fossem 10 famílias, eu não ia perguntar qual era o primeiro mandamento. Mas justamente por ser 613, ele perguntou a Yoshua qual era o primeiro de todos os mandamentos. Né? Pois não. E são poucos os cristãos que sabem que existe esse monte de mandamento, viu, irmão Valdênio? Eu confesso que é a primeira vez que eu estou ouvindo isso. Mas a questão, aí vem aquela coisa, né? O apóstolo Paulo, no capítulo 15 do livro de Romanos, disse, tudo que foi escrito para o nosso ensino. Paulo está falando do Velho Testamento. Aí o gentio, nós gentios, nós goíns, como diz os judeus, nós lemos o Velho Testamento para conhecer os mandamentos. Os mandamentos não estão no Novo, não. E muitas vezes a gente é ensinado está no Velho. A só estudar o Novo, né? O Novo Testamento. É uma catequese errada. Mas a gente, né? É uma catequese errada. Alguns pastores passam isso pra gente. Mas que o Velho Testamento é só pra gente se orientar, tomar base de alguma coisa. Mas nós estamos no tempo da graça, no tempo do Novo Testamento. Aí quer dizer, eles ensinam de certa forma que a gente tem que deixar para trás. Mas veja bem, agora veja bem, o Novo Testamento, se você começar a ler o ministério de Jesus Cristo, que foi 3 anos e meio apenas, né? Jesus respondeu 60 perguntas, né? Eu digo que eu já numerei uma por uma, né? Então, quando alguém perguntava a Jesus uma coisa, o que é que ele dizia? Ouviste o que disse os antigos? Se referia ao velho, para responder a pergunta de quem perguntava no momento. Jesus nunca deu uma pergunta nova, local, do momento, não, ele sempre diz, lembra o que disse os antigos, isso era para se cumprir o que disse o profeta fulano e tal, né? Então o Velho Testamento está em voga 100%. Jesus nunca disse uma opinião, ele nunca deu um parecer dele, né? Tudo que ele dizia era o que os velhos, é tanto que ele interpretava, este é o Elias que havia de vir, que é isso, Velho Testamento, né? Esse é para acontecer o que vai ensinar o profeta Jeremias, né? Tudo estava ligado ao Velho Testamento, né? Então, é mais do que orientação, é uma lição de fé. Agora me fez lembrar de um pensamento que me foge à memória o nome do autor, que ele diz que para viver, para entendermos a vida, é preciso olhar para trás, mas para viver é preciso olhar para frente. Então, o passado sempre vai fazer parte da nossa vida, né? Você tem que olhar para trás, embora que existam os pontos negativos, mas esses pontos negativos vão ajudar de alguma maneira, né? Não, e o apóstolo Paulo diz, tudo que foi escrito, capítulo 15, versículo 4 Romanos, foi para o nosso ensino, não foi para a nossa prática. Então, ainda que seja negativo a lição que o personagem viu, mas tem ensino. Para qual ensino? Eu vou evitar. Uma prevenção, né? Para que eu possa me excusar de certas coisas, porque alguém passou por aquele canto que se deu mal. É o que Paulo diz. Tudo que foi escrito foi para o nosso ensino. Ele não diz para a nossa prática. Porque tem coisas no Velho Testamento, misericórdia. Se você for praticar, né? Você não tem coisa no Velho Testamento que você nem entende pelos olhos humanos, imagine praticar isso, né? Mas Paulo, muito sábio, tomado pelo Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, ele disse, tudo foi escrito, tudo, nada ficou fora. Princípio, tudo foi escrito para o nosso ensino. Interessante, irmão Valdênio, que na nossa vida diária também é assim. As coisas que nós passamos de negativas não serviram de experiência para a gente crescer espiritualmente, para ensinar aos nossos filhos, para testemunhar com outros cristãos no nosso dia a dia, né? As experiências negativas, de certa forma, ajudam a gente a crescer também, né? Não, ajudam, muito bem, ajuda a crescer, é verdade. Né? Se não tiver trevas,
você jamais vai conhecer a graça da luz, né? Se você não descobrir uma mentira, você jamais vai lamentar a falta da verdade, né? Se você não conhecer o pecado, jamais vai entender o valor da confissão, né? E conhecendo o valor da confissão, você jamais não vai deixar de entender a graça do perdão, né? Então tem que existir essas coisas, né? Para entender, ver a cara e a coroa, né? Essa situação. Não com isso a gente vai agora facilitar que aconteçam as coisas negativas. Não é bem isso. Mas ao fato de ter acontecido, já que aconteceu, né? Uma vez eu vi um irmão dizer uma coisa, eu nunca esqueci. Ele disse, um erro na vida não é uma vida de erro, né? Quer dizer, e ele disse, diante de um erro, 1000 motivos para acertar, né? Então, que bom que tem essas lições, né? E dentro deste erro emocional de Asaf, não deu tempo de adentrar, mas eu não podia também deixar de explorar o texto dessa confissão positiva que ele fez com Israel, né? Não sei qual é o tempo que eu tenho, sinaliza aí depois, viu? Então, ainda em Romanos, né? Acho que já terminei aqui a explanação, no capítulo 9 de Romanos, e Paulo começa dizendo assim, terminando, ele diz assim, o culto, será que o povo sabe cultuar a Deus? Fica para outro dia que não tem mais tempo, né? Aí diz, as promessa que Deus fez ou que eu penso que Deus fez? Aí, Deus prometeu isso. Mas nem a Bíblia tem, né? E dos quais são os pais, e dos quais é Cristo. Olha o judaísmo aqui. Segundo a carne. Quais, sobretudo, bendito seja eternamente Deus. Amém. Então, amados... eu queria entrar, não chegou. Então, amados ouvintes, eu agradeço a sua audição, a sua paciência comigo. E quero que Deus abençoe você, que essa semana seja uma semana ótima, cheia da graça de Deus. Eu agradeço a participação do Estevão aqui, do meu controlista aqui do programa, Wilson Guimarães, onde me ajuda muito aqui nesse programa. A irmã Fátima Alda Chamar, né? Participou hoje aqui da Palavra de Deus, e minha esposa, Gilza Freire, aos amigos do YouTube, né? Minha esposa Gilza Freire, né? Deus abençoe a todos, em nome de Yoshua HaMashiach, e até o próximo programa, O Remanescente. Amém.